Como vimos no programa anterior, a toponímia reflete a realidade local e factos da história geológica do arquipélago. No programa de hoje, vamos dar continuidade à leitura dos topónimos de origem tradicional, popular e litológica. As ilhas do arquipélago da Madeira possuem um número significativo de topónimos com origem tradicional e popular. Este facto denota a interferência positiva dos moradores na malha rural e urbana sobre o conhecimento do passado histórico, que importa preservar como património cultural. Comecemos pelo topónimo Cerrado. De acordo com o historiador Nelson Veríssimo, na Ilha da Madeira existem muitas localidades com o nome de Cerrado, simplesmente, ou acompanhado de designações mais precisas, como por exemplo Cerrado do Mar, Eira do Cerrado, Cerrado da Adega e Cerrado das Ameixieiras. Quase sempre, a grafia Cerrado é erradamente escrita como Cerrado, com um S. Erradamente porque a palavra cerrado com S deriva do verbo serrar, cortar, com uma serra, enquanto o topónimo Cerrado diz respeito a terrenos agrícolas cercados de muros ou delimitados por vedações, como podemos encontrar em documentação madeirense já na segunda metade do século XV. E foram estes terrenos agrícolas cercados de muros ou delimitados por vedações que deram o nome às terras. As cavidades abertas em materiais pétreos brandos com pouca resistência ao talho e que servem para abrigo de animais, arrecadações e habitação são conhecidos localmente por lapas. As freguesias do Curral das Freiras e da Serra de Água são aquelas onde existem o maior número de lapas. Calhau da Lapa é o nome da praia de Calhau que serve de foz à ribeira do Campanário, e Lapa, nome derivado das várias cavidades existentes nas arribas costeiras. As lapas foram escavadas em formações piroclásticas de rocha mole constituída por piroclastos mais ou menos soldados ou litificados e têm sido aproveitadas como casas de apoio a pequenas embarcações de pesca e de lazer. Podemos distinguir dois tipos de grutas no que respeita à sua localização e origem. A gruta litoral, cavidade formada nas arribas e originada pela ação erosiva permanente do mar, e a gruta terrestre, formada naturalmente por efeito da erosão ou por ação humana, através da escavação de formações de rocha branda, materiais piroclásticos ou níveis de clinker em escoadas compostas. Estou a percorrer uma cavidade que apresenta secção variável, forma e contorno irregular, localizada na antiga Estrada Regional 101, aqui junto à foz da Ribeira do Inferno. Esta cavidade foi escavada diretamente no maciço rochoso e na Ilha da Madeira é chamada de furado. Existem inúmeros furados sem qualquer tipo de contenção ao longo do trajeto da antiga Estrada Regional 101. Esta estrada, durante muitos anos, foi a única via de ligação rodoviária existente entre os concelhos de São Vicente e do Porto Muniz. A abertura da estrada e dos vários furados foram feitas diretamente sobre as formações geológicas, com auxílio de barras metálicas e utilizando explosivos e o famoso dinamite madeirense, isto é, a queima de lenha sobre a rocha, para facilitar a abertura de fendas e o desmonte. Passadas 6 décadas após a abertura da estrada, ainda podemos visualizar as marcas dos furos feitos na rocha, uns completos, outros em forma de meia cana.
A pedra ou rocha furada na ponta de São Lourenço é um pequeno ilhéu que apresenta uma abertura em forma de arco provocado pela ação erosiva do mar. Quebradas. Podemos encontrar esta designação em São Martinho e em Ponta Delgada. É muito utilizada pela população madeirense para caracterizar a queda rápida de grande volume de terras e de pedras. Estas quedas ocorrem com frequência no período de inverno, após grandes chuvas e vento forte. Por vezes, as levadas de irrigação para fins agrícolas, assim como as estradas escavadas nas encostas das montanhas, são destruídas ou ficam intransitáveis pelas quebradas. Refira-se como exemplo as várias quebradas que ocorreram entre 16 de fevereiro e 27 de abril de 2011, no troço de ligação entre as Cabanas e o Arco de São Jorge. Este acontecimento deixou a população limitada a uma única via de saída. Outra ocorrência aconteceu perto do sítio das Quebradas, em São Martinho, no dia 22 de novembro de 2007, na zona do Parque Empresarial da Zona Oeste, junto à Ribeira dos Socorridos, provocando 2 mortos e um ferido ligeiro, e soterrando várias viaturas no parque de estacionamento de uma empresa de construção civil. O termo aluvião no dicionário de língua portuguesa significa depósito de materiais provenientes da destruição das rochas e transportados pelas águas correntes para um determinado lugar. Na Madeira, segundo o investigador Raimundo Quintal, a aluvião tem outro significado e ocorre quando uma nuvem do tipo cumulonimbo provoca um violento aguaceiro sobre uma área restrita ou quando uma tromba de água descarrega todo o seu conteúdo. Geram-se de imediato fortes caudais capazes de arrastar volumosos detritos sólidos. Árvores, blocos rochosos, terrenos agrícolas, tudo é arrancado e transportado pelas águas em correria louca val abaixo até ao mar. Se o leito da Ribeira Estreita ou qualquer obstáculo se interpõe no caminho, a água abandona velozmente a secção que lhe tinham destinado, invade as casas e rouba-lhes os habitantes. É a morte, é a tragédia, mais uma aluvião. A história da Ilha da Madeira está marcada pela ocorrência de dezenas de aluviões, tendo a maior aluvião acontecido no dia 9 de outubro de 1803. Segundo relatos da época, devem ter morrido devido à força bruta das águas cerca de 1000 pessoas, a maioria delas no concelho do Funchal. Todos os anos, no dia 9 de outubro, os madeirenses recordam a trágica data, participando com larga adesão e profundo sentimento na procissão solene do Senhor dos Milagres, em Machico, outra das localidades martirizadas. A Capela do Senhor dos Milagres, em Machico, também foi afetada pela terrível aluvião de 9 de outubro de 1803. A aluvião destruiu grande parte da capela, levando consigo a imagem de Cristo crucificado para o mar, que acabou por ser recolhido por uma galera americana quase intacta. Após o 9 de outubro de 1803, ocorreram outras aluviões. Uma delas foi a aluvião de 3 de novembro de 1956. Curiosamente, Machico é o único local na Ilha da Madeira que conhecemos onde podemos encontrar o registro do nível atingido pelas águas da aluvião. Através de um conjunto de 7 placas, como esta, que se encontra aqui atrás de mim, e distribuídas ao longo da Rua da Banda de Além e do Largo do Senhor dos Milagres, a aluvião de 3 de novembro de 1956 foi devidamente registada. Enxurro
É uma inundação provocada por grande volume de água que arrasta muito material sólido e terrígeno. O nome enxurro tem o mesmo significado de cheia ou enxurrada. Estamos no sítio dos enxurros, na Ponta Delgada, onde foi produzido um vinho com o mesmo nome. Aqui fica bem patente o bom aproveitamento agrícola que pode ser dado aos materiais geológicos resultantes de um fenómeno natural. No interior da Ilha da Madeira existe uma outra ilha localizada na freguesia de São Jorge. A Ilha de São Jorge deve o seu nome pelo facto de se encontrar rodeada, ou melhor dizendo, delimitada entre duas linhas de água, a Ribeira de São Jorge, a nascente, e o Ribeiro dos Arcos, a poente, que convergem num ponto e formam o curso inferior da Ribeira de São Jorge. O termo ilhéu designa um rochedo ou uma ilha pequeníssima no meio do mar, que também pode ser designado de ilhota ou farilhão. O nome Ilhéu de Câmara de Lobos é sugestivo, pois provavelmente ele já esteve isolado e rodeado pelo mar. A formação do ilhéu é o resultado do processo de erosão da frente de um antigo delta lávico que teria entrado mar adentro. Atualmente está ligado à terra através da Rua de São João de Deus a norte, Largo do Poço e Rua de Nossa Senhora da Conceição a nascente, Rua Nova da Praia a sul e Largo da Autonomia a poente. Nas sondagens mecânicas e escavações realizadas ao longo da Rua de São João de Deus a norte e em zonas contíguas para a construção de diversos edifícios, foram encontrados depósitos de cascalheiras fluviais e marinhas que cobriam escoadas lávicas e depósitos de materiais piroclásticos. Estes factos são indicativos da presença e influência do mar e também da Ribeira do Vigário nesta zona. Estamos perto do Ilhéu de Baixo ou da Cal. Ilhéu de Baixo por se localizar no lado oposto ao Ilhéu de Cima. Ilhéu da Cal, porque durante várias décadas as suas formações calcárias recifais serviram de matéria-prima à indústria da cal. A julgar pelos testemunhos dos antigos fornos da cal, a indústria extrativa e transformadora da pedra calcária foi uma atividade económica tão importante para a ilha nos séculos XVII, XVIII, XIX e grande parte do século XX, como é na atualidade a atividade do sector turístico. A indústria da cal foi também responsável pelo desenvolvimento dos transportes marítimos e pela aproximação da população insular entre o Porto Santo e a Madeira. Risco. Este termo derivou dos riscos, perigos que correram os trabalhadores ao realizarem os trabalhos de construção do canal no maciço rochoso onde caem as águas provenientes do Paú da Serra. A designação Fajã é utilizada somente nos arquipélagos da Madeira e dos Açores e corresponde à acumulação de materiais geológicos pela ação da gravidade ao longo das vertentes dos vales e das arribas costeiras. No caso do arquipélago dos Açores, o termo Fajã só é utilizado para depósitos que ocorrem junto ao litoral, enquanto no arquipélago da Madeira o termo também é utilizado para referir acumulações de materiais geológicos ao longo das vertentes dos vales, como por exemplo as que ocorrem no concelho de Câmara de Lobos. Fajã das Galinhas, Fajã Escura, Fajã dos Cardos. As fajãs apresentam geralmente atitude inclinada e superfície convexa e distribuem-se essencialmente pela periferia da ilha.
São constituídas por cascalheiras de vertente, solos de alteração das rochas eruptivas e materiais piroclásticos. Os concelhos do Porto Muniz e de São Vicente são aqueles que têm maior número de registros toponímicos de Fajã, cuja designação se faz acompanhar por um termo geológico ou biológico representativo do local, como, por exemplo, Fajã da Pedra, Fajã da Areia, Fajã das Contreiras, Fajã da Palha. Na costa norte da Madeira, entre a Foz da Ribeira de Água de Alto e a Foz da Ribeira dos Moinhos, em Boa Ventura, ocorrem 5 fajãs contíguas que são percorridas pela Estrada Regional 101. Destaque para a Fajã da Ponta Delgada, tanto pela sua extensão, 2.150 metros, como pelo facto de apresentar uma distância de 1.450 metros entre a atual linha de costa e a riba fóssil. Em matemática, arco é a porção de uma curva contínua compreendida entre 2 pontos. No caso das freguesias do Arco da Calheta e do Arco de São Jorge, a designação deve-se ao facto das elevações orográficas estarem dispostas de forma semicircular, aparentando um arco. Encontro-me sensivelmente no ponto médio da curvatura que define o Arco da Calheta. Na carta geológica, o arco é representado como um acidente topográfico reentrante, de forma arredondada e incompleta, que é preenchido por depósitos de vertente. A descontinuidade das arribas, por vezes, produzem fenómenos insólitos. Este, na Madeira, é conhecido por bufador. O som produzido e o aerossol libertado devem-se ao ar comprimido no interior da fenda e da cavidade por ação das ondas. Os nomes com origem tradicional e popular, atribuídos pelo povo às terras e às pedras, também fazem parte do nosso património linguístico. Vejamos alguns exemplos. Lamaceiros, lameiro, salão, maçapês, barreiros, barro e cerro são várias designações atribuídas aos materiais ricos em argila que deram um nome a muitos sítios e lugares nas Ilhas da Madeira e do Porto Santo. Estamos no sítio dos Lamaceiros, no Porto Muniz, onde a terra, de cor castanha avermelhada e com propriedades cirto-argilhosas, é aproveitada devidamente para a agricultura. Segundo o ilucidário madeirense, as argilas, contendo areias, formam os barros. E é esta natureza de terreno que dá o nome a vários sítios chamados barreiros. É o caso do sítio dos Barreiros na freguesia de São Martinho, no Funchal. Antes da construção do Estádio dos Barreiros, houve uma antiga exploração de barro cujo material foi utilizado como um componente essencial das pastas cerâmicas da antiga olaria do Lazareto. O material silto-argiloso explorado resultou da alteração meteórica de materiais piroclásticos. Trata-se de um material pouco permeável, com boa plasticidade e que apresenta tonalidade castanha avermelhada devido à quantidade de óxidos e hidróxidos de ferro presentes sob as formas de goetite e hematite. Antes das obras de remodelação e ampliação do Estádio dos Barreiros, era frequente, nos jogos de futebol disputados, o terreno de jogo ficar saturado em água devido à deficiente drenagem
e fraca permeabilidade do solo. Julga-se que esta situação foi tida em conta pelos técnicos projetistas, uma vez que se constatou nas obras levadas a cabo que o material silto-argiloso foi substituído por material arenoso, areia e brita, que apresentam boa drenagem e permeabilidade. Para além da substituição do material, foi construído na zona periférica do campo um sistema de drenagem com várias caixas de visita. Não estamos no sítio dos Salões, mas o seu nome tem origem nesta argilha de tonalidade amarelo esverdeada. Este material ocorre em vários locais na ilha do Porto Santo, mas é aqui na Serra de Dentro que podemos observar os maiores depósitos, quer em área, quer em volume. Trata-se de depósitos de bentonite, uma argilha especial que em Portugal só ocorre no Porto Santo. Os depósitos de bentonite da Serra de Dentro enquadram-se no complexo antigo da ilha, cuja idade está definida no intervalo 10-16 milhões de anos. Estas argilas teriam resultado da alteração submarina de vulcanitos, intercalados com extensos derrames lávicos. A rede filoniana, que corta os depósitos de bentonite, preservou-a da destruição erosiva. O salão é um material rico em minerais argilosos do grupo da esmectite e é utilizado na cobertura de casas de habitação e outros imóveis de apoio à atividade agropecuária. Daí a designação casas de salão, que evidencia o salão utilizado nas coberturas, permitindo manter o ambiente fresco no verão e quente no inverno. A Massapês é uma terra de tonalidade castanha avermelhada, caracterizada por conter grande quantidade de material silto-argiloso, pardacenta e que conserva por muito tempo a água que a embebe. Esta terra, na Ilha da Madeira, é conhecida por Cerro. É uma terra compacta que permite boa escavação e que reúne condições geomecânicas ideais para a construção de sapatas de uma moradia. São estes materiais piroclastos soldados de natureza traquítica e basáltica que deram nome ao beco. Estes materiais oferecem pouca resistência ao talho, corte e golpe. Com uma pedra rija, reparem lá, facilmente desfaz uma pedra mole. Por outro lado, o nome pedra rija é atribuído à rocha vulcânica, como o basalto, que apresenta dureza elevada e boa resistência ao talho. Estamos na encosta do sítio das Pedras Pretas, a cerca de 100 metros do mar. O seu nome, Pedras Pretas, deve-se à coloração negra destes materiais piroclásticos soldados. Estes materiais formam-se rapidamente no fundo do mar devido à diferença de temperatura entre a lava e a água. São materiais ricos em vidro vulcânico, isto é, contêm elevado teor de sílica não cristalina, amorfa, que no estado tal e qual possui pouco valor cimentante ou ligante. No passado, estas pedras pretas foram moídas até grão muito fino e na fábrica cujas ruínas ainda se podem observar, o granulado ou pó fino foi utilizado como componente pozolânico na preparação de argamassas. O pó fino era adicionado e misturado com água, à cal e ao cimento Portland, melhorando as características ligantes das argamassas e dos betões.
O seu nome deve-se à tonalidade castanho-avermelhado exibida pelos materiais piroclásticos. Resulta da alteração dos minerais ferro-magnesianos em hematite, um óxido de ferro de cor negra que, quando corre em grão fino ou pó, apresenta cor avermelhada. No sítio da Pedra Vermelha, na freguesia da Serra de Água, a erosão provocada pela água e o vento esculpiram na pedra uma esfinge. Pico branco é a coloração da rocha traquítica que a forma, a conhecida localmente por branco sujo, que lhe empresta o nome. A rocha, quando sã, apresenta cor cinzenta clara e, quando está alterada ou revestida por líquenes, apresenta tonalidade esbranquiçada. Alguns locais na ilha, designados de Lombo Branco e de Pedra Branca, devem também ao seu nome à rocha traquítica. Não foram os incêndios florestais que deram nome ao Pico Queimado, mas sim a tonalidade negra dos materiais que formam o complexo basáltico do Paul da Serra. Nos filhões de natureza basáltica, que exibem estruturas com disjunção prismática e planar, os fragmentos de rocha, que nas suas faces apresentam superfícies cortantes, são designadas localmente de pedra navalheira. Se não vejamos a função que esta pedra pode ter no corte de uma simples folha de papel. O arrefecimento e solidificação das esquadras basálticas, por vezes, faz-se de forma caprichosa. É o caso desta estrutura, conhecida localmente por Pedra do Sol, devido ao padrão raiado exibido pelas suas disjunções colunares. Estes tubos são formados a partir da lava que deixa o ponto de erupção e desliza a elevadas temperaturas sobre a superfície do terreno em forma de canais, fossilizando por vezes antigos depósitos fluviais ou de ribeira. Ao entrarem em contacto com o ar, que está muito mais frio, estes tubos solidificam, criando uma crosta que permite que o fluxo de lava mantenha a sua temperatura no interior. Este mecanismo é típico de esquadas basálticas que permitem que a lava se desloque até grandes distâncias, fluindo no interior do tubo. À medida que o arrefecimento decorre, a lava retrai e define-se um padrão geométrico de finas fracturas que dão origem ao aparecimento de estruturas prismáticas, cujo alinhamento define a direção em que se deu o arrefecimento, neste caso, do exterior para o interior do tubo. Nas esquadas lávicas de composição basáltica, principalmente aquelas que evidenciam disjunção prismática, o processo de alteração da rocha pode ser facilitado pela existência de fendas horizontais no seio da esquadra. O clima e os factores biológicos exercem um controlo importante no processo de alteração das rochas vulcânicas. O estado mais avançado de alteração dá origem a uma disjunção esferoidal ou em bolas. Este tipo de formação é conhecido localmente por pedra ceboleira. A alteração da rocha consiste na individualização de capas curvas e concêntricas, tipo casca de cebola, com alteração progressiva para o interior da rocha devido a processos de meteorização por exposição subaérea a variações de temperatura e umidade. Nas fases seguintes da alteração, a rocha pode transformar-se num saibro, mais ou menos grosseiro,
através de um processo de arenização e, numa fase subsequente, em argila, através de um processo de argilização. É possível que esquadas lávicas espessas sejam transformadas numa formação argilosa devido à alteração química, através da hidrólise dos silicatos. A pedra de areia é o nome dado pela população portcentense à areia carbonatada biogénica que se encontra agregada, isto é, que foi cimentada e transformada numa rocha. Os blocos de pedra de areia foram muito utilizados no passado na construção de casas e poços de captação de água. Atualmente, a pedra de areia é transformada em placas e tem a função de revestir e ornamentar paredes. Lajedo é como é chamada esta formação na ilha do Porto Santo. Nesta amostra de mão de Lajedo, podemos observar que os sedimentos, isto é, a areia de praia, as conchas, os calhaus, foram cimentados e transformados numa rocha. O lajedo corresponde a uma antiga plataforma de abrasão marinha. É formado por areia carbonatada biogénica, conchas e calhaus que passaram por um processo de litificação, pelo qual os sedimentos referidos foram transformados numa rocha, designada de grés de praia. O grau de litificação do lajedo é maior que aquele que encontramos na pedra de areia. O lajedo emerge em alguns locais da plataforma rochosa, na qual se podem observar cavidades com paredes lisas e arredondadas, denominadas marmitas. Algumas marmitas de maior dimensão incluem outras mais pequenas onde se acumulam areias, calhaus, conchas e detritos de outra natureza. A abrasão, devido ao movimento circular dos calhaus, contribui para o alargamento mecânico das marmitas. Estas estão revestidas por algas durante grande parte do ano, sendo muito difícil e por vezes até perigoso a caminhar descalço sobre as mesmas, por apresentarem superfícies escorregadias. Fonte da areia, pelo facto da água de nascente brotar na base deste grande e espesso depósito de areias. Se me permitem, encontro-lhe ainda um outro significado, que é o facto de ter sido muito próximo daqui, na costa norte da ilha, que toda esta areia biogénica carbonatada se formou. Teve a sua origem, teve a sua fonte. Os depósitos eólicos de areias calcárias organogénicas com cerca de 30 metros de espessura são indicativos de uma área-fonte que ficaria próximo do local atual. No passado, podemos imaginar que a linha de costa estava afastada da sua posição atual algumas dezenas de metros e da existência de praias ao longo de uma costa litoral de perfil suave, com alguns quilómetros de largura. Estou caminhando sobre um antigo solo que no Porto Santo é conhecido por vergão. Estes níveis de solo, argilo-graçoso, de tonalidade castanho-avermelhado, correspondem a períodos de pausa no transporte e acumulação das areias. Os solos contêm ilicídios ou caracóis em grande abundância, provando sua formação em meio subaéreo e ciclos de deposição e não deposição das areias. Simultaneamente, podem ocorrer inundações episódicas de leques de material lamacento, oriundo dos relevos próximos, em períodos de pluviosidade mais intensa. Nos areieiros, os vergões funcionam como material penalizante e são levados para vazadouros, quando valeria a pena utilizá-los na agricultura devido à quantidade de matéria orgânica que possuem.
O nome Arieiro está relacionado com a presença de terrenos arenosos representados por depósitos de materiais piroclásticos ou por depósitos de areia de praia. O sítio do Arieiro, onde nos encontramos, reúne à volta do seu nome várias situações. Em primeiro lugar, aqui os terrenos são formados por materiais piroclásticos que apresentam granularidade fina à média, cientificamente denominados cinza e lapili, respectivamente. Os solos são muito férteis do ponto de vista agrícola e têm sido aproveitados na plantação de diversos tipos de culturas. Em segundo lugar, pelo facto de, nesta zona, ter havido exploração de Arião. Atualmente ainda podemos observar as crateras de impacto ambiental que persistem na paisagem por efeito da extração intensiva. Por último, o nome Arieiro deve-se também à extração de areia de praia, no local onde foi construída a piscina e o solário do Hotel Orca Praia. Em síntese, pode referir-se que a toponímia reflete a realidade local, mas também confere relevo a factos da história geológica do arquipélago. Se a interpretação da toponímia fosse levada à letra, julgamos que muitos projetos de construção civil e obras públicas ficariam a ganhar nos parâmetros de segurança e nos aspectos económico-financeiros. Ao longo dos últimos 2 programas, constatamos que a toponímia faz parte integrante do nosso património cultural. Assim, o nome das terras e dos lugares são marcas de identidade e de autenticidade a serem preservadas. No próximo programa, abordaremos o tema O Muro na Paisagem Vulcânica. Não perca!